os nossos entendimentos na noite desse dia, Pai. Continua abençoando a sua filha, seu ministério, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Pai. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Como todo mundo já sabe, eu estou nervosa. Abre comigo lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 21. E você que pode, intercede pela minha vida nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e volte para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Podeis assentar, igreja. Eu não tenho a experiência dos que me antecederam, não tenho muito conhecimento, mas eu espero passar ao seu coração a mensagem a qual Deus me confiou e tem falado muito comigo. Se a gente for ler o livro de Reis, 1ª e 2ª, a gente vai perceber que essa guerra entre a Síria e Israel não é uma novidade. Se a gente for ler 1 Reis, no capítulo 20, a gente vai ver que a Síria levanta a guerra contra Israel. O povo de Israel é vitorioso, porque Deus era com eles naquela guerra. Só que a Síria vai dizer que Israel só foi vencedor porque eles estavam no monte e o Deus deles era um Deus do monte. Então eles vão levantar mais uma guerra, porque segundo eles, se eles tiram o povo do monte, eles vencem a guerra, porque o Deus deles só faz no monte. Só que eles vão levantar a guerra. Israel vai se colocar com um exército muito menor do que o exército sírio. Mas diz a palavra de Deus que Israel prevaleceu. Porque o homem muitas das vezes ele tenta limitar o poder do nosso Deus. Muitas das vezes ele vai tentar colocar até mesmo na nossa mente que a gente só foi vitorioso porque a gente tinha algo ao nosso favor. Porque a gente está adorando, porque a gente está orando. Mas Deus, a gente orando ou não, louvando ou não, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele disse: eu sou o que sou. Ele é aonde Ele tem que ser. Ele não precisa do homem para nada, pelo contrário, é a gente que precisa dele. 2 vezes Deus dá vitória a Israel. Só que no capítulo 5 de 2 Reis vai me dizer que Deus deu vitória à Síria por causa do comandante da Síria, que a gente conhece a história, Naamã. Ezequiel já falou muitas vezes aqui pra gente a respeito. Ele era leproso, porém valoroso. E com isso, a palavra vai me mostrar que eu ganhando ou perdendo, eu vencendo ou sendo abatido, a vitória ainda é de Deus. Nesse momento aqui não é Israel quem vence. Mas não é sobre Israel, é sobre quem Deus é. Não importa a situação. Mas, indo para o contexto dessa palavra que a gente acabou de ler, diz o texto que o rei da Síria, ele faz guerra contra Israel, ele reúne os seus oficiais, os seus conselheiros, e ele monta uma estratégia, porque
Muitas das vezes, para nos vencer, o inimigo ele vai montar estratégia. Só que enquanto ele está montando a estratégia, diz a palavra que o profeta do Senhor Eliseu, que estava fora de Samaria, onde eles estavam, onde o rei de Israel estava, ele vai mandar mensagem para Samaria para informar sobre o planejamento do rei da Síria. Olha, evita tal lugar, porque o acampamento do rei da Síria já está posto. Já está posto ali para tentar destruir vocês. Então, é melhor evitar. E diz o texto que foi evitado esse incidente. E eu aprendo com isso que existem caminhos que pra gente parece fácil. Parece um caminho que muitas das vezes é cômodo. Ou muitas das vezes é um caminho que a gente já passou no passado e a gente se sente pronto para passar de novo. Só que enquanto o inimigo planeja, Deus ele manda mensagem. Enquanto o inimigo arquiteta, Deus ele envia os seus. Enquanto o inimigo diz, eu vou destruir, Deus decide dar livramento. Eliseu não estava dentro de Samaria. Eliseu estava fora. Porque existem momentos que a gente está dentro, mas a gente está tão ligado nas coisas do momento que a gente não consegue perceber que o inimigo já está se levantando. E aí é necessário ele trazer alguém de fora para falar dentro, para que a gente entenda que é Deus que está falando. Para que a gente perceba que é Deus que está falando e é necessário mudar o caminho. É necessário mudar a rota. É necessário mudar a direção. Porque está todo mundo indo na mesma direção e não entende que a direção agora é outra. Pode um cego guiar outro cego? Ambos caem no abismo. Só que muitas vezes, quando alguém decide fazer a vontade do Senhor, levar a vontade do Senhor, parece que aquela guerra se levanta contra quem está tentando ser pacífico no meio da guerra. Parece que aquela guerra se levanta quem está tentando fazer diferente. E muitas das vezes, muitos crentes não querem mais fazer por isso. Porque se eu meter a mão, eu sei que vai vir contra mim. Eu sei que o alvo vai ser eu. Só que Eliseu, ele não temeu. Ele sabia que aquela mensagem ali ia impedir aquilo que aquele exército inimigo ia fazer sobre Israel. E diz a palavra de Deus que o rei, ele chama os seus oficiais e pergunta para eles, qual de vocês está me traindo? Porque não é possível. Aquele caminho ali era certo, era certeiro. Eles iam passar, porque uma hora eles iam ter que passar. Eu sei que ali é caminho para eles. Só que eles vão falar, não, meu senhor. Nenhum de nós está te traindo, não. Mas enquanto você planeja lá no teu secreto, lá no teu sigilo, onde você pensa que ninguém vê, então tem um Deus que tudo vê. E ele avisa para o servo dele. E esse servo dele vai lá e avisa para o povo de Israel. Deus viu aquilo que tu não viu. Deus ouve conversas que a gente não ouve. Deus é capaz de discernir pensamentos que a gente não conhece. Todas as vezes que Deus te disser para evitar alguma coisa, evite. Porque Ele é capaz de te dar vitória na guerra. É sim, Ele é Deus. Só que muitas das vezes a gente não vai suportar o que vem depois da guerra. Porque a gente às vezes tem o costume de ficar lambendo a ferida. Lembra do homem junto ao tanque de Betesda? Ele até queria ser curado, não queria? Só que ele estava tão apegado com o que estavam fazendo com ele naquele momento, que ele não percebe que é Jesus que está de frente a ele. Muitas das vezes Jesus ele quer fazer, só que a gente muitas das vezes está preso na dor, está preso no problema. E a gente não dá ouvido ao que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Voltando para Eliseu,
O exército se levanta contra ele. O rei fala para os seus oficiais: olha, chama o exército, chama todo mundo. Agora a direção é outra. Porque o que está me impedindo de fazer é alguém que ainda ouve a voz de Deus. O que está me impedindo de concretizar o meu plano é alguém que ainda vive na direção de Deus. E se eu matar quem ainda vive na direção de Deus, aqueles que estão desapercebidos, eles vão cair na minha cilada. Fácil, fácil. Só que eles cercam a cidade. Eliseu está com seu servo naquela cidade, em Dotã. Eles cercam à noite. Pela manhã o servo ele sai para cumprir seus afazeres e se depara com um exército que estava atrás de um só homem. E ele se apavora, volta para Eliseu e fala: meu senhor, o que faremos? Ele teme, igreja. Mas Eliseu vai virar para aquele homem e vai dizer: calma, porque muito maior quem está com nós do que quem está com eles. Muito maior é quem me chamou do que quem deu o decreto para eles. Muito maior quem me revelou do que quem trouxe eles. Eliseu vai dizer, mas ao mesmo tempo vai dobrar o joelho e orar. Porque tem coisas que só falar não adianta não, igreja. Tem coisas que você fala, mas não entra. Ele vai orar para Deus abrir a visão daquele homem. E ele vai me ensinar uma grande lição. Porque ele não negligencia o medo. Ele não negligencia o pavor do seu servo. Porque ele teme, igreja, mas ele volta. Ele teme, mas ele não foge. Talvez se fosse eu e você se deparando com aquele exército, a gente já teria fugido há muito tempo. Só tem eu e ele. O que vai me acontecer? Eu vou morrer. Mas não. Ele teme, mas ele pergunta: o que nós faremos? Isso demonstra para mim confiança. Apesar das circunstâncias, isso demonstra para mim confiança. E Eliseu vai orar ao Senhor. E diz a palavra que é aberta a visão do servo. Ele enxerga carros e cavalos de fogo que estavam cercando Eliseu. Porque hoje tem muita gente que está abrindo mão de gente que não tem a mesma visão. Hoje tem muita gente que está deixando de lado gente porque é medroso. Hoje tem muita gente que está abrindo mão de gente porque não faz grandes prodígios. Só que Eliseu, como Senhor que nos escolheu, ele não vai abrir mão de alguém porque teme. Ele não vai abrir mão de alguém porque se amedronta diante do inimigo. Porque existe muita gente que tem coragem, mas que corre na hora que alguém precisa. Existe muita gente que está muito cheio, mas que não fica no momento necessário. Ele teme, mas ele fica. A gente mesmo, às vezes a gente se acha tão pequeno, porque a gente é medroso. Eu me coloco no lugar de medroso. Existiu um momento da minha vida que meu irmão se envolveu de novo com coisa errada. E eu falei para minha mãe: mãe, eu não vou aguentar isso não. Eu não vou ficar aqui. Eu vou embora, eu vou fugir, eu vou para casa de algum parente. Porque quando a gente quer fugir, tem um monte de porta aberta pra gente. Eu falei: mãe, eu não quero ficar, porque só Deus sabe o quanto isso me dói. Só que aí Deus falou comigo: não, porque eu te escolhi para ficar. Tá doendo, tá chorando, tá sangrando, mas Ele ainda te escolheu para ficar no meio da dor, no meio da prova, mas Ele ainda te escolheu para ser o que ninguém ainda é. Porque quem fica tem a visão mudada. Quem fica tem a visão revelada. Quem fica conhece o sobrenatural. Quem fica chorando, quem fica ainda aqui doendo, vê coisas que muitos que são corajosos já não fica mais. Eu sei que às vezes parece que a gente não vai suportar, mas Ele ainda é o dono do barco.
Ele ainda é o dono do mar. Ele ainda é o dono do vento. Ele ainda é o dono dessa situação aí. E não tenha mal que caia sobre nós que não venha da permissão do Senhor. Não tem problema que venha sobre a nossa vida, que não seja o Senhor quem permitiu. A gente não entende, a gente não compreende, a gente questiona a igreja. Mas ainda é necessário, muitas das vezes, experimentar aquilo que a gente não quer. Ele ficou, mesmo com medo, mesmo com o coração sangrando, mesmo dizendo: Deus, eu quero correr, mas ele fica. Às vezes não é fácil ficar, mas ainda é melhor ficar segundo a vontade de Deus. Desculpe, igreja. Ele ficou. E depois de ter aberto a visão dele, a palavra vai dizer que Eliseu sai para fora e se depara com aquele exército. Porque tem momentos que a gente tem que enfrentar. Tem momentos que Deus que a gente quer que a gente faça fora aquilo que a gente já vem fazendo dentro há muito tempo. Tem momentos que Deus quer que a gente leve para fora aquilo que está dentro da gente. Porque esse processo na minha vida tem revelado coisas que eu não sei explicar. Só Deus. Mas o que eu tenho vivido com Deus, eu não abro mão. E eu te convido a viver também. Antes que venha o processo, antes que venha a dor, antes que venha a situação, eu te convido a se apegar com esse Deus e deixar Ele se revelar para você. Ele sai. E ele ora ao Senhor para que Deus segue aquele exército de homens que estava pronto a aprisionar ele. E com a direção da sua voz, ele decide levar aquele exército para Samaria. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei falando: Senhor, como pode ele levando aquele povo para dentro da Samaria? Apenas com a voz, ele corria um risco muito grande, alguém poderia conhecer ele. Ele diz para o povo: vamos, porque o homem que vocês procuram não está aqui. Mas eu vou levar vocês até ele. E eu comecei a pensar sobre essa parte do texto. E eu percebi que para levar alguém para a direção de Deus, eu não preciso que ninguém me enxergue. Eu só preciso que me ouçam. Porque o que sai de mim ainda é a palavra de Deus. O que sai de mim ainda traz vida. O que sai de mim ainda traz libertação. E não é ao me verem, mas é ao me ouvirem que a situação muda. Eu não preciso, como a irmã Tawana falou aqui muito bem, de holofotes, que as pessoas me aplaudam. Não, eu só preciso nessa noite que você dê ouvido a essa palavra. Porque se você der ouvido a essa palavra, eu tenho certeza que coisas vão mudar na tua vida. Porque é ela quem produz o efeito necessário. Eu sou apenas um mordomo, administrador. Porque a comida vem dele, já estava pronta, igreja. Pode adorar. Você tem liberdade para isso nessa noite. Porque Deus está falando no meio de nós. Talvez não como a gente pretendia, mas como é da vontade dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia!
Diz o texto que ele leva o exército para dentro de Samaria. E a gente imagina que quando chegar em Samaria, para o lugar aonde eles se declaravam inimigo daquele povo, haveria morte. Eles estavam cegos, estavam vulneráveis. Seria fácil acabar com a vida deles. O rei de Israel, quando vê Eliseu chegar com aqueles homens, ele vai perguntar 2 vezes: devo matá-los? Devo matá-los? Isso para mim denota vontade de sangue, de vingança. É mais uma guerra que eles estão se levantando contra nós. É mais um ciclo, de novo. É melhor a gente acabar com o exército todo, já que veio todo mundo, né? Só que Eliseu vai dizer para ele: não mate. Dá pão e água. Não faz a tua vontade. Não mate. Dá pão e água. Romanos, se eu não me engano, 12:20, diz a palavra do Senhor: se o teu inimigo tiver fome, dê-o de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai começar a se questionar: como pode? Eu feri, eu machuquei, eu maltratei, e ela ainda está me alimentando. Dá pão e água. E diz o texto que eles preparam um banquete. E por um tempo, né? A Síria nunca mais investiu contra Israel. Eu não sei se você entendeu o que o Senhor falou até agora. Mas no começo, teve livramento sobre Israel. Mas agora no final, parece que o rei de Israel não quer ter misericórdia que ele recebeu. E acontece muitas vezes. A gente é livrado. Porque um dia Paulo foi perseguidor. Mas agora ele está no lugar de perseguido. E aí é que a coisa pega. Porque é muito bom ter misericórdia. É muito bom receber a misericórdia. Mas será que a gente tem misericórdia? É muito bom quando Deus nos livra. Mas e quando a gente tem a oportunidade de livrar alguém, o que a gente faz, igreja? Aí a coisa fica difícil. Porque ele está me importunando há tanto tempo. Toda vez é isso, Jesus abate, faz alguma coisa. Mas Deus não, Deus decide ter misericórdia, igreja. Porque muitas vezes a gente entra em certos lugares e a gente fala: eu vou lá de novo. Eu acredito que a gente fala: olha, eu quero paz, só que aquele povo está sempre disposto a levantar guerra contra mim. E a gente não percebe que a gente está com a espada levantada também. A gente fala: eu quero paz, mas a nossa atitude não muda. A gente está sempre armado. A gente está sempre posto a ferir também. Quando é ferido, a gente põe a culpa no povo. Não é fácil de aceitar, igreja. Desculpa, mas Deus nunca me dá palavra fácil. Porque antes de tratar a igreja, Ele trata comigo. Eu vivi isso, igreja. Eu fui muito ferida em um momento atrás na minha vida. E eu, muitas das vezes, estava pronta também a ferir, a machucar. Assim como pegaram na minha ferida, eu vou pegar também. A gente faz isso, a gente faz. Ainda que não perceba, a gente faz. Só que eu lembro num dia que o Diego, porque muitas das vezes quando a gente não ouve dentro, como eu mesma falei, ele usa alguém fora. Chegou para mim e falou: Poliana, lembra fulano que te feriu, que te machucou? Você até diz que perdoou, mas Deus manda te dizer que tu vai cuidar, que tu vai ajudar, porque tem algo que Ele derramou sobre a tua vida. Eu na hora olhei para ele e falei assim: quero não, Diego. Porque a gente não tem amnésia. A gente lembra, a gente não esquece. Eu falei: não, Diego, eu não quero não. Só que tem muitas coisas que a gente reluta, mas uma hora o Espírito Santo convence. Tem muita coisa que a gente não aceita no momento, mas depois Deus começa a mostrar que é por aqui. É por esse caminho, porque se você não for, você vai se quebrar, você vai se arrebentar. Ou tu faz do meu jeito, ou tu tá ferrado. Porque querendo ou não, a gente ainda tem que entrar na vontade dele.
Nem que a gente se quebre todo, se arrebente todo, se machuque todo. Ele ainda é o Deus que governa a nossa vida, igreja. E depois que o Diego me falou isso, Deus começou a falar comigo na palavra dele. Sobre desobedecer à vontade dele. Que a desobediência é comparada à feitiçaria. Quando eu não faço aquilo que Deus quer, eu me torno alguém contrário à vontade dele. Só que não tem como a gente permanecer contra a vontade do Senhor. Mas desde o momento em que eu falei, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, eu não quero mais ferir, mas de agora em diante eu vou produzir paz. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Eu não só libertei alguém, mas eu fui liberta. Eu não só libertei a mente de alguém, mas a minha também foi. Porque tem mentes aqui que Deus está falando nessa noite, que tem um perfume que Ele já derramou, mas ainda é necessário quebrar o vaso. Ainda é necessário se quebrar na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fala, eu perdoo, mas a gente quer distância. Imagina se Jesus fosse assim com a gente. Só que Ele não se torna aquilo que o feriu. Ele não se torna aquilo que o rejeitou. Se a gente vê do começo ao fim no ministério de Jesus, Ele está curando um povo que muitas das vezes o traiu, o rejeitou. Nós devemos ser imitadores dele em tudo. Não tem como pular parte da Bíblia não, igreja. Se nós queremos Ele se tu quer Ele na tua vida, dê a tua vida a Ele. Porque se a palavra dele diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo que a gente pede, crendo, a gente recebe. Quando ele fala isso, ele não está falando de alguém que anda com ele, que caminha com ele, mas alguém que tem dele. É muito fácil andar com ele e querer só as bênçãos. É muito fácil andar com ele só na hora boa. Só que a gente também tem que aprender que a nossa fé, ela também tem que ser capaz de mudar o nosso caráter. A gente também tem que se deixar ser moldado. Não aceitar só o bom de Deus, mas aceitar também o conserto. Porque é o conserto que abre as portas do céu para nós. Tem perfume que Deus quer exalar na casa, mas está aprisionado há tanto tempo. Está em prisões há tanto tempo que a gente mesmo criou. Você pode se colocar de pé nessa noite? Luane, coloca aquele louvor Soldado Ferido da... Soldado Ferido da... Não tem não? Tá mediano. Tem coisas que Deus quer tocar em você nessa noite. E eu te convido a não prender o seu corpo espiritual, a sua mente. A não se aprisionar. A não se manter no lugar que você mesmo criou. Porque a gente é soldado, mas Deus também nos escolheu para curar vidas. Deus também nos escolheu para colocar remédio em feridas. Só que enquanto a gente fica lambendo a ferida, nada muda. A gente não tem paz e não traz paz para ninguém. Meu Deus, a glória! Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Porque eu sei que é Ele quem convence. Eu só vim trazer a mensagem, mas quem convence é o Espírito. Assim como um dia Ele me convenceu, eu tenho certeza absoluta que Ele está aqui nessa noite, disposto a te curar, disposto a trazer à tona, a expor ferida. Mas não é para te machucar, mas não, para te curar, para derramar sobre ti o azeite necessário. Deus, Ele conta contigo nessa batalha. Só que a luta nesse momento é você contra você. Mas Ele precisa que você esteja posto. Porque o que Ele está te convidando a fazer, eu sei que não é fácil. Eu relutei, igreja. Eu relutei muito. Mas se a gente não fizer, a gente sai do centro e da direção da vontade de Deus. E é muito pior estar na mão de Deus. É muito pior experimentar a ira de Deus do que a dos homens.
mas meu Deus me levantou. Ele está aqui nessa Por noite. isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas Ele ultrapassou hoje a minha incapacidade para falar contigo. Meu Deus, Ele ultrapassou hoje o meu medo para falar contigo. o seu grande amor infinito. Ele é especialista em te curar. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque a exposição aqui não precisa ser carnalmente, mas teu interior. Eu te convido a falar com o Senhor aquilo que tem sido difícil de você largar, aquele fardo que só você sabe que tem carregado, aquele fardo que tem sido difícil de você deixar, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor. Então esteja pronto para confessar nessa noite, esteja posto nessa noite para deixar. Pede ajuda ao Senhor, igreja, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a deixar esse fardo. Ele é especialista em curar. E eu não temerei o mal, pois sei que estás comigo. Ele que está contigo nessa noite. E o meu esconderijo. Todas as vezes que você tiver vontade de fazer a vontade dele, ainda que te dê, o Senhor não vai te abandonar. Pois sei que estás comigo. E o meu esconderijo está nos braços de meu Pai. Meu Pai é forte e temível, não falha. E o seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. Oh meu Deus, resgata o soldado ferido. E o seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. Oh meu Deus, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido. E o seu grande amor infinito. Ele é especialista em Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Fique com a sua palavra guardada no seu coração.